Por que o Alexandre de Moraes? É uma dúvida que eu tenho. Eu tenho outra dúvida. Não haveria, eu me recuso a acreditar nisso, mas não haveria conflito de interesse quando o Alexandre de Moraes coordena a investigação, relata o inquérito e julga algo que atinge como uma das vítimas a sua esposa. Não haveria conflito de interesses nesse caso? São as minhas dúvidas. Porque eu vou acabar achando, se ninguém me explicar isso, que o Supremo está fora da lei. Mas eu não vou achar isso. Meus amigos, minhas amigas, vocês acabaram de ver a indignação aí do comentarista da Globo News, o Demetrio Bagnoli, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por conta desse inquérito aí que ele está começando para investigar as pessoas que vazaram as informações dos ministros, inclusive dele, né? Dele e do Dias Toffoli principalmente, né? E o Demetrio Bagnoli, como você viu aí, chegou a dizer que aparentemente o Supremo está agindo fora da lei, né? Ele falou assim: eu duvido, não acredito que isso seja verdade, né? Eu duvido acreditar, mas na verdade ele já sabe que o Supremo está agindo fora da lei. Infelizmente, parece que esse pessoal da Globo News, e você vai ver aí também, não é só o Demetrio Bagnoli, a Andréa Sadi, outros comentaristas, inclusive o Caio Junqueira aí que você está vendo na tela, que é da CNN, todo mundo descendo a lenha nos ministros do STF por conta das irregularidades que eles estão cometendo agora. Só que eles não lembraram de criticar esses ministros nas irregularidades que eles cometerem durante o julgamento do golpe, né? O tal fatídico julgamento do golpe, a ação do golpe que condenou Jair Bolsonaro e todas aquelas pessoas que participaram do 8 de janeiro. Dezenas de irregularidades foram cometidas durante esse processo e eu não vi o pessoal da Globo, nem nenhum comentarista aí de política descendo a lenha nos ministros naquele momento. É porque interessava para eles a condenação do Jair Bolsonaro, porque eles não gostam do Jair Bolsonaro, então eles queriam que o Jair Bolsonaro fosse condenado. E agora que acabou, já foi condenado, agora eles resolveram se indignar contra os ministros do STF. É isso que nós vamos ver aqui, pessoal. Nós vamos ver aí toda essa há várias falas aqui rápidas aqui do pessoal. Eu fiz vários cortes aqui para mostrar para vocês e vocês vão ver. É impressionante, né? A mudança de tom que nós estamos tendo aí no jornalismo brasileiro com relação ao STF. Vamos assistir aqui, pessoal, sem mais enrolação, porque o conteúdo tá sensacional. Fica até o final, porque tá muito legal esse vídeo. O Supremo deu hoje mais um passo em busca de blindagem nas investigações do caso Master. Depois de segurar até onde pôde Dias Toffoli na relatoria, depois de tentar mudar de assunto, pautando o fim dos penduricalhos, percebeu que o cenário não lhe é favorável. Resgatou o famigerado inquérito das fake news, com Moraes reassumindo o papel de juiz, vítima e acusador em uma busca por quem vazou ou teria vazado os 129 milhões de reais de sua mulher com o Banco Master. A apuração da Receita, que serviu de base para a operação de hoje, ainda é preliminar, mas os alvos foram afastados, colocados em tornozeleira eletrônica e não podem sair de casa. E também tiveram seus nomes expostos no site do Supremo Tribunal Federal, algo sem precedentes. A estratégia é clara: punir os potenciais mensageiros, barrar a mensagem e se blindar do que pode vir por aí. Também um questionamento sobre a Procuradoria-Geral da República, né? Lá na abertura do inquérito das fake news, a então Procuradora-Geral, Raquel Dodge, foi contrária a essa investigação. Hoje há um alinhamento da PGR com o Supremo Tribunal Federal. Se nós cobrávamos de Augusto Aras sempre um não alinhamento com o Executivo, com as vontades do então presidente Jair Bolsonaro, ou que agisse de forma mais isenta, hoje essa cobrança da PGR também tem que ser feita em relação ao Supremo. Acho importante a gente colocar isso na mesa, porque a PGR, enfim, concordou e enviou isso para o Supremo, né? E esse questionamento, se é uma investigação, essa nova fase, que tem que estar ou não dentro do inquérito das fake news, é extremamente relevante e pertinente. Deixa eu rodar aqui uma apuração que eu fiz lá no blog, aí falando um pouco sobre a história da semana. É quarta-feira, mas já tem a história da semana, que é a operação de ontem da polícia, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, para apurar se teve vazamento ali de servidores da Receita, para vazar informações de ministros do Supremo, não sabemos quais ministros. Conversei com um monte de gente do Supremo, do próprio governo e também bastidores ali do Congresso, para tentar entender o que a gente pode esperar de clima, né?
que agora de fato começou o ano, como o Thomas brincou aqui, feliz ano novo no comecinho do programa. Primeiro falando dos ministros do Supremo. Essa crise que eles acharam que eles iam conseguir tirar um pouco de foco com a saída do Toffoli, da relatoria do caso Master, eu não concordo, mas eles estavam achando que ia dar, Sim, né? não ia. Agora, se alguém tinha essa expectativa, a realidade já se impôs que isso não vai rolar. Mas por que eles estavam nessa expectativa? Porque tem outros temas na pauta do Supremo que poderiam, pelo menos, aliviar um pouco a pressão. Então, eles têm o caso das emendas parlamentares, que, sempre disse aqui, eu não conheço, Lins, ninguém que seja contra o Supremo investigar como é... Não conhece alguém em on, né? Em on, né? Em office a gente conhece. Não, mas ninguém fala, nossa, não tem que investigar como os políticos usam dinheiro público. Né? Não tem. Sim, tem... Pode até não trabalhar ativamente para garantir que... É difícil, estou falando assim, é uma pauta transparência. positiva. A banda sadia da República não a banda podre da Eu República. quero dizer assim, esse julgamento, como o Supremo está mais ou menos fechado nessa questão, é uma pauta boa para a imagem do Supremo. Perfeito. Nós estamos combatendo quem está fazendo mau uso do dinheiro público. Ótimo. Então teria essa pauta. Aí você tem o que já passou, o 8 de janeiro, com a turma bolsonarista já questionando o julgamento. Então, só que eles encerraram o julgamento. Então, para eles era caso fechado. Agora, com o avanço e essa crise do Master no colo do Supremo, qual que é a grande preocupação? Tudo vai ser questionado. Tem o caso Marielle, que também eles estão para julgar, também foi citado, eu coloquei no meu blog. Então, a grande preocupação é com a imagem institucional do Supremo, desses ministros. Aí você fala, mas aquele teor do que foi dito na reunião, tudo a gente pode debater. Mas eu estou falando, quem de fato está pensando no tamanho da crise, que não sabe, não tem ideia da extensão dessa crise, está preocupado com isso. Eles não se irritaram, alguns sabiam que o ministro Moraes estava ali às voltas com esse inquérito das fake news ali, para saber o que tinha acontecido e tal, mas, o timing, 2, a preocupação de que o Supremo, ninguém ali, não tem ninguém falando, nossa, não tem que investigar um servidor público que quebrou um sigilo. É um crime, tem que ser apurado, tem que ser investigado. Sim. O que eles estão preocupados é que passe a imagem do Supremo o tempo todo, que já está em meio a essa crise de credibilidade, de que o Supremo usa a estrutura do Supremo para resolver problemas dos ministros e não da sociedade olhando para aquilo, pensando. E quando que o Supremo, a Justiça vai olhar para a sociedade? Então, para o dia a dia, que é um pouco do que a Carmen Lúcia fala, que estava vazado naquela reunião. Eu entro no táxi e o Supremo está na lama. É a questão. Né? Não, aquilo ali... O Supremo tá na lama, olha aí, André Sadi acabou de afirmar, né, em plena Globo News. O resumo. Se você conversa, outros ministros falam isso também. Não vão falar publicamente, mas eles falam nos bastidores. A preocupação é essa, porque, como me disse uma fonte, ninguém sabe se é o ministro Fachin ou se é o ministro Dino. Para as pessoas é o Supremo. Sim. Então, assim, não é que sai um ministro do Supremo e fala, nossa, que bom que você está salvando. Não acontece isso. Então, é como grupo, como eles vão sair dessa crise que era de alguns indivíduos. E, na visão deles, eles estão sendo arrastados para essa crise de credibilidade e de imagem. Ele nunca se pronunciou oficialmente sobre isso, mas eu apurei que ele conversou com integrantes da corte, que a disposição dele é levar pelo menos até 2027, não é nem encerrar em 2027, é levar pelo menos até 2027. 2027 o Fachin sai da presidência do STF e ele assume a presidência. Então essa data é importante por isso. Ou seja, em 26, nesse ano eleitoral, uma parte do Supremo acredita que é importante ter esse inquérito aberto. E vamos explicar aqui direitinho por que esse inquérito é tão importante de se discutir esse inquérito. Sim. Auditores fiscais são suspeitos de quebrar o sigilo. Para onde vai essa investigação? Para a primeira instância. Sim. Na primeira instância, vara federal, é um crime federal, vai para... Porque eles não têm foro privilegiado. Os auditores não têm foro privilegiado. Então, por que está no Supremo? Está no Supremo porque, em 2019, o Toffoli abriu um inquérito baseado no regimento para apurar ataques a ministros da Corte com base em fake news. A primeira curiosidade é o seguinte, vazamento de dados da Receita não são fake news, são true news. Então, poderia ter um novo inquérito. Os vazamentos as coisas que vazaram aí dos ministros não são fake news, são a pura verdade. Por isso que eles estão perseguindo quem vazou, né? Essa é a realidade. Com um sorteio de relator, porque dado da Receita não é fake news. Mas tudo bem. O ataque aos ministros seria mais importante do que a fake news, o método de ataque, então isso levaria para esse grande inquérito. Pelo que você conversou com as pessoas, é um movimento que pode ser parecido com o que foi da Cruzoé lá atrás. Sim. É uma coisa, é uma leitura de que isso seria para entender o vazamento para a imprensa das informações que vieram. Quem já vocalizou essa preocupação foi o senador Alessandro Vieira,
que ele faz a ressalva de que se há crime na Receita tem que ser apurado, claro, mas que isso não sirva para como um instrumento de intimidação do trabalho da imprensa, porque o dever de sigilo é do servidor e não do jornalista. Nossa missão é, à luz do interesse público, divulgar informações, mas quem tem o dever do sigilo é o servidor público. E muito bem, porque a Receita já estava fazendo uma investigação, né? Isso é importante a gente saber. Como a gente disse, já tinha um procedimento interno desses mecanismos próprios da Receita que detectou, né, esse alerta foi detectado de que havia o acesso indevido aos dados. Então, a Receita já estava fazendo uma apuração lá e a Receita pode enviar para o Ministério Público quando há um indício de crime. O que chama a atenção aqui nesse contexto, nesse arranjo, melhor falando, é o inquérito das fake news no meio, com o STF como vítima investigando, né? Embora haja esse alinhamento maior que você bem destacou com a PGR hoje. Hoje o Paulo Gonet é alguém bem aliado ao Supremo. Todas as decisões que ele tomou, principalmente nesse caso Master, são posições de alinhamento a uma ala ali da Suprema Corte, né? Então é completamente diferente do que foi o Aras. O Aras, por exemplo, ele era considerado um puxadinho, como é que a gente vai dizer, do executivo, do governo, do executivo, né? E os críticos da gestão do Gonet dizem que ele atua muito em sintonia com o Supremo. De fato, ele foi sócio do Gilmar Mendes no Instituto do Gilmar Mendes, e Gilmar Mendes participou também ativamente fez campanha, né? É um nome avalizado por uma ala do Supremo, o Paulo Gonet. Então, por isso que ele também não vê problema algum nesse inquérito das fake news, ao contrário de seus antecessores, Raquel Dodge e Aras. Para a gente finalizar, ele peticiona até no inquérito, né? Então não é que há uma investigação do Ministério Público, que a Receita mandou para o Ministério Público e o Ministério Público abriu uma investigação. Não é esse caminho. O caminho que acontece é a Receita manda para o STF numa investigação que já existe no STF, que é o inquérito das fake news, que foi aberto para ver, para apurar ataques aos ministros do Supremo. Então, essa ferramenta que continua aberta, né, também tem um outro ponto que é super questionável, que é o prazo de validade desse inquérito, é como se fosse ad eternum, ele continua lá aberto, se os ministros acham que há algum ataque contra eles, eles puxam esse inquérito e a investigação é feita no bojo desse inquérito. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes vai ser o próximo presidente. Ele sucede ao fim de 2027. Então, provavelmente não haverá, como se diz, encerramento desse inquérito no curto prazo. Aí, pessoal, vocês acabaram de ver aí vários comentaristas criticando, né, os ministros da Suprema Corte, principalmente a figura do Alexandre de Moraes, né, e também o Dias Toffoli, né? Mas principalmente agora a bola da vez é o Alexandre de Moraes por conta dessa abertura desse inquérito que ele fez ontem, essa ação aí policial que foi atrás e pegou pessoas que vazaram as informações dos ministros do STF, né? Então é aquilo que foi falado aí pelo próprio Caio Junqueira, né? Ele está perseguindo os mensageiros porque a mensagem é contrária a eles mesmos, né? Tanto ao Xandão quanto ao Dias Toffoli, os dois, né? De sempre, desde o inquérito o início do inquérito das fake news, lá com a revista Cruzoé, que fez uma reportagem falando sobre o amigo do meu pai, que era exatamente o Dias Toffoli, né? Porque naquele momento a Lava Jato estava chegando aos ministros do STF, começou a aparecer a sujeirada dos ministros do STF. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a fazer censura, né? Censuraram a revista Cruzoé, abriram esse inquérito das fake news e daí para frente começou a perseguição a quem falasse mal do Supremo. E depois eles soltaram Lula, botaram Lula na presidência da República, e aí você já sabe a história toda, nós estamos nesse lamaçal, como disse aí a Andréa Sadi, o próprio STF está na lama, e o Brasil está na lama também, né, com esse presidente da República e com esses ministros do STF, essa dobradinha aí, né, que eles fizeram para governar o país, que eu chamo de Supremo PT, né, esse regime Supremo PT que está governando o país. Bom, pessoal, eu gostaria que vocês deixassem aí um comentário, o que vocês acham que vai acontecer. Teremos pizza gigantesca, uma pizza tamanho família aí, né, para
que vai abranger todos os políticos corruptos aí que estão envolvidos nesse escândalo do Banco Master, né? Tanto os políticos como as pessoas do judiciário que estão envolvidos nesse escândalo, ou será que vai haver, a investigação vai continuar, os ministros não... Porque, ao que me parece, eles estão perdendo o controle da investigação, a Polícia Federal continua investigando, independente da vontade aí dos ministros. E aí a coisa está ficando cada vez mais complicada para eles. Dizem que tem ali no telefone celular do Vorcaro, né, a gravação de que eles falam que é uma suruba, né, que foi feita lá com ministros e mulheres que foram contratadas, inclusive mulheres de estrangeiras, né, para participar dessa festa e dessa festança aí que eles chamaram de suruba, para onde os ministros, alguns ministros do STF estariam ali participando, né? E a gente não sabe se é verdade ou não, mas está sendo muito falado sobre isso, então a gente começa a achar que onde tem fumaça, tem fogo, né? Olha a vergonha que esses caras estão passando. Realmente, a ministra Carmen Lúcia tem toda a razão em se preocupar com a imagem do STF, né? E Andréa Sadi também, e dizer aí que o STF está na lama, né? Está na lama total. E é assim, né? Não tinha como não acontecer isso, né? Não tinha como não acontecer isso com esses ministros que o Lula vem indicando aí constantemente, o Lula, a Dilma, essa gentarada aí colocada pelo PT, para esses militantes do PT. Não dava para esperar nada diferente. Aliás, eu até vi um vídeo do Flávio Dino num carro desses de carnaval aí, esse carnaval agora, que eu não sei exatamente se é desse carnaval agora ou não, né? Mas eu vi o videozinho, ele pulando lá e fazendo o L, né? Enquanto pulava carnaval em cima do carro de som, fazendo L. Isso é um crime eleitoral. Eu não sei se esse vídeo é real, se foi feito por inteligência artificial, mas se for real mesmo, né? E se realmente é atual, né, agora que ele já é ministro do STF, se ele fez isso, ele cometeu crime eleitoral, né? Eu não tenho certeza porque eu não... Nem até eu vi o videozinho, mas eu não salvei ele para poder mostrar aqui para vocês. Mas, infelizmente, é isso daí, né? Ministros do STF fazendo L. Como pode um ministro, né, ser isento se ele faz o L, né? Ele faz propaganda para as pessoas para fazerem o L. Vai lá num caminhão de som e fala, faz o L aí, faz o L. Não dá, né? Não dá para ter seriedade uma corte com esse nível, né? Bom, pessoal, deixa o seu comentário aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.